Caríssimos irmãos, hoje nós vamos conversar sobre um assunto que tem uma dimensão enorme dentro das condutas sociais que o ser humano deve proceder. Recentemente, numa rede social, eu observei que esta rede social ela estava colocando um problema de conduta inadequada na casa espírita ou nas casas espíritas. E várias pessoas que ali se manifestaram foi no intuito de colocarem não só as opiniões próprias, mas também de dizerem que em algum momento tinham percebido ou tinha acontecido com elas. É novo esse assunto? Não, não é novo. Não é novo dentro da doutrina espírita, pode acontecer, acontece, né? Estamos aqui para dizer isto. Como acontece também em outras convicções religiosas, com maior grau, com menor grau. Mas nós vamos conversar especificamente sobre esta conduta inadequada nas casas espíritas. Quando e como acontece? Obviamente que tem que haver uma oportunidade, não é? Muitas mulheres que adentram a casa espírita para conhecerem a doutrina ou já frequentam esta casa espírita têm contato também com homens. Isso é absolutamente normal. E dentro desse aspecto, nós não podemos interferir em absolutamente nada. Nós, digo, os dirigentes da casa não podem interferir, não é, neste contato, nessa interação. Afinal, nós estamos falando de uma casa religiosa. Quando isto é considerado inadequado, quando se torna um problema, diríamos assim, quando e em que momento aquela amizade pode se transformar num problema, a amizade entre o homem e a mulher, um trabalho conjunto em que envolvam homens e que envolvam mulheres, quando isto pode representar um problema, quando é considerado inadequado, estamos falando dentro de uma casa espírita. Quando consideramos então este comportamento inadequado. Quando a pessoa em questão tenta a ficar sós com a sua vítima, não é? Quando o homem, no caso, procura ficar sozinho com a mulher e neste momento pode acontecer algum tipo de conversa, algum tipo de problema, algum tipo de insinuação que deve ser evitado pelos dois, não é? Pelos dois envolvidos. Quando esta situação também contém comentários grosseiros, é claro que nós estamos então falando de um assunto que já extrapolou o simples assédio, não é? Porque agora nós temos aqui um aditivo, que são os comentários grosseiros. Então existe já uma agressividade a caminho da intenção de se posicionar como assédio. E o assédio nós podemos dizer que é quando esse comportamento inadequado, aquele, não é, que está assediando, ele ignora o não. Quando ele ignora o não de uma das partes onde está acontecendo o assédio e a pessoa continua a assediar, a falar aquilo que não deve ou se comportar de uma maneira em que a progressão daquele assunto deverá ser então grave dentro da casa espírita. Por quê? Porque não é o local, não é, adequado. E mesmo que isto aconteça, comece dentro de uma casa e depois este
comportamento inadequado ele passe para fora da casa, a casa foi o motivo para isto começar. Então, o comportamento continua totalmente inadequado. Bom, neste caso, nós poderíamos dizer o seguinte: como os dirigentes devem proceder com os seus voluntários e como o assediado deve proceder? Ele deve procurar os dirigentes e conversar o que está acontecendo, dizer claramente, colocar claramente quem, por quê e como está sendo assediado, em que momento foi assediado, e deve colocar para os dirigentes. E quando o assédio provém do dirigente ou dos dirigentes, mais de um dirigente, esta pessoa então ela deve procurar uma outra casa espírita, porque aquela em que ela está frequentando com certeza não é uma casa séria. Porque entendemos que se temos o espiritismo baseado nas linhas do Evangelho de Jesus e trabalhamos com o Evangelho de Jesus para clarificar momentos dolorosos, não comungamos com a ação de dirigentes espíritas que de repente venham a tomar então a si estas situações de assédio para constranger pessoas dentro da casa. Então nós diríamos que o assediado deve deixar esta casa, porque ela não é uma casa que será adequada ao seu desenvolvimento de estudos espíritas, não será adequado à sua tranquilidade, à sua paz e nem à sua moral junto à sua família. Está se sentindo incomodado? Vire as costas, como dizia Jesus, sacode a poeira das sandálias e vá embora. Procure uma outra casa séria onde isto não aconteça. Esta é uma recomendação muito importante. Estes dirigentes, quando tomam conhecimento desses assuntos, não é? Quando um assediado leva para um dirigente o assunto de que está acontecendo algo que não está correto dentro dessa casa, ele deve tomar, obviamente, uma medida imediata, não é? Conversar com a pessoa que assediou, mas, acima de tudo, tomar essas ações é mais do que necessário, é o correto, é o que se deve fazer. Mas a vigilância dentro de uma casa espírita, ela deve ser constante. Porque adentram dentro dessas casas pessoas com muitos problemas, pessoas carentes, pessoas com necessidades de atenção, várias necessidades. E nós sabemos que estamos vivendo num mundo extremamente dificultoso naquilo que nós temos como a moral e como temos também o discernimento, o bom senso, a bondade, o trabalho espiritual envolvido numa casa espírita. Concordamos que todos esses problemas podem trazer muitas divergências de opiniões, não é? E também essas divergências de opiniões a respeito de assédio, elas têm entendimentos diferentes. Por quê? Porque muitas pessoas percebem que estão sendo assediadas, mas não tomam nenhuma atitude e com isto muitas vezes saem da casa ou continuam na casa e acabam que não denunciando aquele assédio, elas começam a falar para uma pessoa, para outra pessoa e acaba que isso não só não resolve, como se torna um grande problema, não é? Como os dirigentes devem proceder, não só nessa parte da vigilância, mas com todos os voluntários que trabalham dentro da casa, mas também com os médiuns que trabalham, alguns solitários, não é? Sozinhos. Uma vigilância constante, obviamente, e mais abaixo nós vamos ler o que a FEB pensa a respeito desses trabalhos de um médium que trabalha solitariamente. Não entendemos ser correto, obviamente, em que um assistido possa ficar
sozinho, com um médium ou com quem quer que esteja dentro de uma casa espírita, dentro do horário de trabalho, e muito menos que esse assistido vá procurar uma casa espírita fora dos horários, não é? Que esta casa, enfim, trabalha, e ficar a sós dentro da casa com alguém que de repente ele mesmo não conhece. Nós temos também dentro da doutrina espírita um cuidado especial, precisamos tomar um cuidado especial com pessoas que se infiltram na doutrina, que não tem absolutamente nada a ver com o espiritismo, e isso acontece muito. Nós recebemos pessoas de todas as convicções religiosas dentro da casa espírita e devemos continuar fazendo isso. O espiritismo, ele existe exatamente para isso, para congregar pessoas, para trazer irmãos para dentro da casa, para que cada vez mais o espiritismo, a doutrina espírita, a convicção espírita, ela possa chegar aos olhos, aos ouvidos do ser que a procura esta casa para solicitar um conforto. E muitas vezes, dentro desta grande manada necessitada que existe no mundo, do qual fazemos parte, obviamente, temos aqueles infiltrados que adentram as casas para colocarem ali a sua maldade, as suas dificuldades morais e todos aqueles problemas que os dirigentes espíritas também precisam tomar cuidado extremo com este tipo, não é, de pessoa que vem à casa muitas vezes mostrando uma boa intenção e a determinado tempo depois percebe-se então que esta intenção era apenas uma máscara e que a pessoa estava ali para atrapalhar, para colocar problemas que, colocados à luz da sociedade, né, temos aí as denúncias de que nessa casa espírita, então, houve problemas de assédio sexual. Recentemente, tivemos uma situação extremamente complicada de um médium que atendia sozinho. Não precisamos aqui falar o nome, obviamente, todos sabem de quem estamos falando. E este médium, que era muito famoso, médium curador, foi então denunciado por aí aproximadamente 330, 350 mulheres desses assédios. Algumas ficavam tão chocadas que não tinham coragem, não é, de falar aquilo que estava acontecendo, o que tinha acontecido com elas, como isso tinha se passado. Mas a partir do momento em que houve uma denúncia num programa de televisão, essas mulheres então tomaram coragem para conversar e entre si também, obviamente, e falarem daquilo que estava acontecendo, vindo este médium a ser condenado. Mas nós queremos colocar aqui que ele sempre se colocou dizendo o seguinte, colocou a sua postura dizendo que ele nunca foi espírita. Nunca. Então nós entendemos que muitas pessoas que procuram médiums em casas particulares, não é, para curarem, ou centros abertos aleatoriamente, que não tem absolutamente nada com a Federação Espírita Brasileira, não são federados. Estas pessoas que procuram, elas procuram por si só, por sua própria responsabilidade. Por quê? A doutrina espírita não incentiva este tipo de procura e não incentiva este tipo de trabalho mediúnico solitário, onde o médium cobra, não é? Ele vai cobrar para fazer esse tipo de trabalho. Nós não coadunamos com esse tipo de pensamento. A doutrina espírita é uma doutrina extremamente séria, é uma doutrina de responsabilidade. Não coadunamos com nenhum tipo de mediunidade que seja mediunidade paga. Queremos também colocar aqui que médiums todos somos em maior ou menor grau. Todas as pessoas, inclusive de outras convicções religiosas que apresentam programas de televisão ou que são pastores, enfim, de outras convicções religiosas,
possuem essa mediunidade de cura, conseguem curar também, não é? Porque a cura ela é feita através do magnetismo de cada um. E dentro desta ótica a qual estamos colocando este assunto, nós temos aqui uma nota da Federação Espírita Brasileira que diz o seguinte: esclarecendo exatamente essa atuação de médiuns curadores. A doutrina espírita atua com o trabalho de caridade material e espiritual desinteressada, sem nenhum propósito a não ser o de auxiliar os necessitados. Toda prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebestes. Estamos falando aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Espiritismo orienta que o serviço espiritual não deve ocorrer isoladamente, apenas com a presença do médium e da pessoa assistida. Não recomenda, portanto, a atividade de médiuns que atuem em trabalho individual por conta própria. Estes não estão vinculados ao movimento espírita, nem seguindo sua orientação, porque a doutrina espírita está fundamentada na tríade: Deus, Cristo e caridade. Com esta conversa que nós tivemos aqui, singela conversa, colocamos neste campo de atuação do pensamento, não só espírita, mas de todos aqueles que gostam da doutrina espírita, têm amor pela doutrina espírita, que frequentam as casas espíritas, que ao sentirem-se constrangidos com qualquer tipo de assédio, como dissemos, comuniquem aos dirigentes daquela casa para que sejam tomadas providências. Caso o assédio provenha de dirigentes da casa, o irmão deve então deixar esta casa procurando um lar para os seus problemas que seja sério, uma casa que seja séria e que não tenha absolutamente nenhuma situação de assédio, e que entendemos também que não só estamos falando aqui de assédio sexual, mas de constrangimento psicológico, de qualquer tipo de constrangimento ou maus tratos que venham a sofrer dentro dessas casas espíritas. Queridos irmãos, é o que nós tínhamos para conversar sobre esse assunto agora, mas voltaremos a ele muito breve. Muito obrigado a todos.